Esse compasso aqui eu ganhei nos anos 75, 74. Eu ganhei do Leonardo Kitnai, um inglês que tinha lá, que nós fomos criados na Vila Alexandre Simples. Esse compasso ele me deu ele. Quem que é o Leonardo Kitnai? O Leonardo Kitnai era um inglês de Londres, ele tinha um orfanato. Interessante, que eu acho engraçado que e a carteira que eu fui registrar, o seu Leonardo tinha vários comércios lá, ele era um empreendedor, ele tinha marcenaria, tinha serraria, tinha loja de móveis, tinha máquina de arroz, tinha milho, máquina de milho, porque naquela época a máquina de milho não tinha esse escolhedor na roça, aí ele já trazia o milho e debulhava lá. Inclusive eu trabalhei nessa máquina de milho, batendo pauzinho por baixo lá, jogava o sabuco e jogava a palha pra cima. Isso chamava a máquina, aí chamava bater pauzinho, porque como era menino, sentava no banquinho lá e ficava batendo, porque eles jogavam em cima na máquina, ela debulhava e era o porão, embaixo punha e sacava. Eu quero mostrar pra vocês, que eles têm um ditado que eles falam assim, mata a cobra e mostra o pau, né? Ô filho, aqui ó, essa carteira, eu fui registrado lá nos inglês lá, nós não era do orfanato, nós era funcionário dele aqui ó. Mostrar a minha carteira aqui, esse aqui é a carteira, essa carteira hoje ela é digital, né filho? Hoje é tudo digital. Primeira vez que eu tive na carteira, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, quer ver? Aqui ó, em fevereiro de 77, aqui quem que era o meu patrão aqui? Leonardo Kitnai, Comércio e Indústria Simpson Limitada. Esse homem aqui, além de ele ser nosso pai, ele ainda dava trabalho e registrava nós. Foi uma pena, você sabe por quê? Em 77 mesmo, que ele me registrou em fevereiro, ele morreu, que o seu William, que era o outro inglês que ficava aqui, ó, o Willie Gallis, aqui, ó, que deu baixa na minha carteira, você entendeu? Nós ficamos praticamente 8 meses só registrado. A ideia dele era nós montar uma indústria para nós trabalhar lá, você entendeu? Aqui, ó, outra coisa que eu tava falando é do Cassiano. O seu Cassiano, que eu falei que eu trabalhei no seu Cassiano, aqui, ó, trabalhei na época dele, no janeiro, essa aqui é uma carteira que registrou depois de 2 anos, ó. Eu trabalhei em 80 até 82 registrado, mas eu tinha 2 anos sem registrar porque estava montando a firma. E aqui, a outra que eu falei que eu estava em São Paulo, que eu estava contando que eu fui em Xó, aqui ó, a carteira que eu fui lá em São Paulo trabalhar lá, para Kiko, essa japonesa aqui ó, marcenaria passo a passo, isso aqui ficava no Morumbi, assim lá perto de Pinheiros mais ou menos, essa carteira ó. Olha como é que a coisa interessante, lá era na época de cruzeiros ainda ó, olha como é que era aqui era 2.200.000 cruzeiros mensais. Aqui agora, aqui engraçado que aqui do inglês, quando foi a primeira vez, filho, olha aqui ó, era 768 cruzeiros. Isso é importante nós mostrar pro pessoal. Que teve a mudança da moeda, não foi? Ah, sim, importante para nós mostrar o nosso trabalho. Isso eu acho interessante, porque o inglês é valorizado. Tem outra coisa que eu quero falar do inglês também, pessoal. O dado. Do dado, nós não chamávamos ele de inglês, nós chamávamos ele de dad, sabe por quê? Dad em inglês é papai, é father, né? Pai, mas dad é papai, né? Um jeito carinhoso sim, de chamar. Nós só chamava de dad, inclusive até os funcionários também chamavam ele de dad. E interessante que eu acho que isso aí, foi agora que eu fui raciocinar isso. O inglês, ele mandou todos os filhos dele biológico, depois que atingiu a maioridade, para a Inglaterra, para criar para nós ser o filho dele. Isso eu acho que que era interessante. Que ainda eu estava falando que ele ainda tinha dado aula lá na Corina, no Veleno, a Corina ele dava aula nos espíritas. Você lembra de eu ter falado num vídeo que eu estava conversando com você? Que você está montando uma mesa? Tô parafusando, né? Isso, estava montando uma mesa, eu estava falando desse vídeo, além dele ser comerciante, ele ainda dava aula e deu aula no Coronel também, porque naquela época tinha outras religiões e poderia ir nas escolas da aula. Ele dava aula para nós também de religião no Coronel. Dava aula de inglês também? Tinha uma escola de inglês em Sacramento. Inclusive, a aula de inglês, que eu estou falando para você, que eu estou falando da Corina, o senhor Valdivino, ele me contou uma passagem que eu achei muito interessante dele. Que ele falou assim, Pedro, eu falando que foi criado no senhor Leonardo, ele falou para mim que ele deu aula para ele lá no Allan Kardec, nos espíritas na Corina. Ele falou assim, o senhor Leonardo me deu aula lá. Inclusive, ele teve que ir para Inglaterra.
E quem ficou no lugar dele foi a Miriam, filha dele. E veio uma supervisora para testar ela. A hora que ela começou testar ela sabia mais do que a outra. Falou, não, você pode dar aula. Eu achei interessante. Isso é o Valdivino que contou isso. É um dos pessoal que a gente bate muito papo. Inclusive, eu tenho outro caso também do senhor Leonardo que eu quero contar. Foi do senhor Herculano. O senhor Herculano era um dono da farmácia, que ficava sentado na cadeira lá. Eu ia conversar muito com ele, eu gostava de conversar com ele. Ele era calmo, paciência. Tudo aqui na cidade de Sacramento. Isso, aqui na cidade de Sacramento. Na farmácia lá, do Rodrigo, daquele pessoal lá. Então, o senhor Herculano contou um caso do senhor Leonardo que eu achei interessante. Ele falou assim, ô Pedro, é o único camarada, a única pessoa que eu tiro o chapéu aqui em Sacramento, um senhor. Eu falei assim, uai, quem que é? Ori Barçanufo? Ele falou, não, chama Leonardo, o seu pai que falou assim, que criou vocês. Eu falei assim, por quê? Uai, se você ir lá no Quentasol, lá naquele, num dos municípios de Sacramento, aqui uns 60 quilômetros lá, na época de 50, evangelizar aquele pessoal, vamos falar assim, ele falou assim, tipo meio índio, não tinha muita cultura, conhecimento, e pôr ternos neles e levar para a igreja. Esse homem, ele é diferenciado. Assim ele diz, o senhor Herculano que falou isso para mim, falou, senhor Herculano, isso aí eu vou te contar para você. Nós também fomos criados nesse sistema também. Lá, tudo lá era disciplina, horário. Quer falar um pouco dele? Tomar mais um tempo de vocês, só para falar quem que é esse nome, o senhor Leonardo. Lá nós tínhamos disciplina, era a seguinte, lá tinha tudo ter horas, almoço, janta. Então era o seguinte, levantava antes, 6h30, tomava o café, depois, quando eu era mais novo, 7 anos, eu passava, encerava a casa, passava escovão, depois aumentando, eu fui passando a trabalhar na roça, fui trabalhar nas verduras, depois passei a trabalhar na marcenaria com 12 anos, e depois comecei engraçando máquina, tirando serragem, fazendo cabide, cadeira, até eu virar um profissional. E depois ele nos registrou. E é interessante que nós trabalhávamos com porcentagem lá. E ele tinha um caderno muito grande lá, de anotação, e anotava quantas cadeiras que eu fiz, que nós fazia produções de cadeira, de mesa, essas coisas. Então eu achava isso interessante, que depois ele chegava, e nós fazíamos compra no seu Naim. O seu Naim era um tour que tinha lá, marcava para nós lá, e ele descontava no nosso orçamento. Eu ganhava 25%, que quer dizer 50%, porque 25% fica na faixa de 50%, porque ainda tem um material, era 50%, 25% dele, 50%, e o material que descontava, quer dizer que nós ficávamos recebendo porcentagem. Mas eu achava interessante que ele preocupava com o nosso futuro, mostrou para nós que o trabalho é digno. Ele tinha, na casa de oração, ele tinha um coral, nós cantávamos no coral. Lá, pessoal, cada um cantava, por exemplo, ele testava nós nas notas lá, né? Contralto, soprano, tenor, quer dizer, nós nós fazíamos também a parte de canto lá, no coral. E o Dado tocava algum instrumento? Ah, ele tocava órgão na época. Ele dava as notas tudo no órgão. Achava interessante que ele montava e pá, 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 pá. E nós começávamos a cantar. Isso ele ensaiava para nós cantar no fim do ano, fazer a nossa apresentação. E outra coisa que nós tínhamos vantagem também, nós aprendíamos a cantar em inglês também lá. Nós cantávamos Roll the Way, I Am Mate, PPY, Heavenly Sunshine, isso tudo nós cantávamos lá no inglês. Eu achava interessante que isso, e eu fui criado lá com mais ou menos 6 ingleses lá, por exemplo, tinha a dona Cristina, que faleceu há pouco tempo agora, que nós estamos em 2020, né, a dona Cristina que faleceu há pouco tempo agora, tinha a Auntie May, que ela estava encarando. Mas ela não era inglesa, ela era escocesa, né? Não, ela já era escocesa. A dona Cristina também é escocesa. O senhor Leonardo de Londres. E o senhor William era de Gales. Então, quer dizer, e veio a dona Dorothy também, dos Estados Unidos. Né? Nós convivi com inglês, que eu tinha uma facilidade para aprender inglês. Isso era importante, nós todos lá. Só que eu resolvi fazer, foi educação física, né? Professor, né? Eles falavam, por que você não faz inglês? Eu falei, não. Eu falei, I don't speak English, I speak português. Eu falei pra elas. Isso é brincadeira. Pessoal, então... E o senhor tem quantos irmãos lá na vila? Nós fomos com 3 irmãos para lá. Eu fui com 5 anos. Meu irmão tinha 4, o Zé Luiz, e o Carlos 3. Inclusive o Carlos, veio uns americanos lá e levou ele embora. Ele mora em São Paulo. Até eu quero saber se a gente consegue
contato com ele, porque quando eu tinha 15 anos eu fui na casa dele, lá dos americanos, o senhor Donaldo e a dona Helena, eles eram missionários lá, eles tinham uma igreja lá em São Paulo, lá, e depois eles foram para os Estados Unidos. E hoje ele tem uma escola de inglês lá em São Paulo, o Carlos, entendeu? É interessante que nós fomos criados separados, mas parece que quando eu fui lá falar com os gêmeos, parece que era o mesmo. Nós fomos criados com mais ou menos, aproximadamente, uns 60, porque entrava, saía, você entendeu? Gente, muita, uns 60, homens e mulheres, inclusive as meninas também foram criadas lá na cidade aqui. Elas começaram com nós lá, depois o seu Leonardo separou elas, para elas morar lá no Santo Antônio, num prédio que é hoje lá do Lexínio. Depois ele conseguiu fazer um sobrado, que hoje é a creche hoje que funciona lá. As meninas moravam, que era, depois a dona Cristina estava tomando conta de nós, passou a tomar conta no orfanato da cidade com as meninas. Essa creche que você está falando aí, que eu estou falando aí que tem hoje, você, por exemplo, você mesmo ficou nela lá uns tempos lá. Vila lá é Vila Alexandre Simpson. Eu acho importante porque, pessoal, falar um pouco da nossa vida. Ao passar dos vídeos, eu vou contando um pouco do seu Leonardo, que se eu for falar aqui, dá para escrever um livro. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like para nós, escreve aí. E, pessoal, eu vou falar mais um pouco do nosso trabalho. Isso tudo que eu estou fazendo aqui é graças a ele. Mostrar nosso trabalho. Obrigado, viu, pessoal? Vai sair vídeo no canal dessa mesa aqui? Desse banco? Explica esse aí. banco que eu tô sentado aqui, pessoal, eu vou fazer um vídeo dele também. Essa aqui é uma namoradeira, viu? Olha aí como é que ele é, tá vendo? Eu vou fazer um vídeo dele depois, viu, pessoal? E esse banco aqui a gente tá reformando, como é que é? Esse aqui você vai reformar ele, eu peguei pra você dar uma lixada e reformada nele, ó. A gente reforma também. Esse é um banco antigo, tipo Praça Nova aí, ó. É um perto do outro, isso aqui só não tem braço. É isso aí, pessoal. Inscreve no canal, dá um like pra nós lá e faz um comentário se tiver uma dúvida. se vocês gostaram. Obrigado, viu?